Olá, tudo bem? Algumas tendinites são iguais bactérias, elas são resistentes a tudo. Você trata e não resolve. E aí, o que faz nessa situação? Opera? Pois bem, isso é o que era feito no passado, até que foi desenvolvido o tratamento por onda de choque que conseguiu postergar ou evitar muitas dessas cirurgias. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é esse tratamento aí de onda de choque e quando a gente pode indicar para tratar tendinites, por exemplo. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em doenças, lesões e cirurgias do joelho. E aí vamos lá então para o novo vídeo. Primeira coisa, o que é o tendão? O tendão é uma estrutura que vai unir um músculo até um osso. Vamos ver um exemplo aqui, ó, nesse modelinho. Aqui a gente tem o modelo de um joelho. O tendão é essa estrutura aqui, que ele está unindo o músculo do quadríceps, o músculo da coxa, na patela. Então esse é o tendão do quadríceps. Essa é a função do tendão, unir o músculo ao osso. E por conta disso, o tendão ele é submetido a trações diariamente, quando vai fazer algum movimento no joelho, por exemplo, vai esticar o joelho, o tendão ele é tracionado. E por conta dessa função dele, ele às vezes inflama, e é o que a gente chama de tendinite. O problema é o seguinte, quando ele está inflamado, essa inflamação ela vai destruindo o tendão aos poucos. Não que ela lesa ele, mas ela produz algumas alterações na estrutura do tendão que ele vai degenerando, ele vai ficando velho. Ele deixa de suportar essas forças de tração. E com isso, essa lesão se torna uma lesão crônica. Aí depois que ela se torna uma lesão crônica, o tendão ele fica mais frágil e ele pode romper. Então essa é a via final de uma tendinite. A tendinite, primeiro, ela é aguda, quando inflama o tendão. E aí se essa inflamação persistir, o tendão ele sofre alterações nas células dele, que ficam degeneradas, ficam frágeis, não suportam mais a tração inicial e podem romper. Outras estruturas também podem inflamar o nosso corpo, por exemplo a bursa no ombro, bursa até no joelho mesmo, que aí dá a bursite. Outro exemplo, fáscia no pé, que é mais comum, da fasciite, que é o famoso esporão do calcanhar. Esses três tipos de tendinite, eles podem ficar crônicos e aí produzir dor e problemas para você. Mas antes de romper, o tendão passa por algumas fases da tendinite. A primeira fase, que é a fase inicial, o tendão ele inflama após algum exercício. Então tá lá, você faz, por exemplo, um agachamento na academia, malhou lá, aí no dia seguinte você vai ter dor. E aí essa dor eventualmente acaba melhorando se você não fizer esse exercício novamente, essa atividade. Segunda fase, o tendão ele inflama assim que você começa a atividade, né, ele está com dor, você sente dor, e aí conforme você vai fazendo a atividade, ele vai melhorando. Um exemplo, você vai caminhar, no início da caminhada, o seu pé fica doendo, né, o calcanhar fica doendo, mas aí conforme você vai esquentando, aquecendo, melhora a dor. E aí é o seguinte, se você resolver isso, a dor pode passar e não ter mais esse problema. Só que se a dor não passar, vai para a terceira fase. Nessa terceira fase, ocorre já dor durante todo o exercício, todo o movimento, do início, meio ao fim. E com isso você já não consegue fazer mais aquele movimento direito. E a quarta e última fase, o tendão ele se rompe. E aí mora um grande problema. Então qual que é o nosso objetivo? É evitar essa quarta fase. Felizmente, a maioria das pessoas, quando se tratam para tendinite, elas melhoram, não chegam nessa quarta fase. Uns 90% mais ou menos ficam nas primeiras 3 fases e resolvem muito bem. Já uns 10% não vão melhorar e aí por fim podem até acabar rompendo o tendão. E aí então como é que a gente trata a tendinite? Lá no início, a gente faz gelo, por exemplo, toma analgésicos, exemplo de pirona, paracetamol, alguns anti-inflamatórios, por exemplo, Voltaren, faz fisioterapia, modifica a atividade física. Um exemplo, se você treinava 5 vezes por semana, 10 séries, né, de
exercícios para a perna, aí você vai diminuir isso. Outra coisa que pode ser feita, exercícios excêntricos, né, que valorizam a fase excêntrica do movimento. Acupuntura, osteopatia, liberação miofascial, infiltração de remédio próximo do tendão, lá na região peritendínea, que a gente chama. Todos esses tratamentos são os tratamentos realizados inicialmente para tendinite. Só que aí, como eu falei, 10% dos pacientes não resolvem com isso, com nada disso. Faz de tudo, reza, né, pede uma bênção, né, não dá certo. E aí o paciente fica meses, anos. Já peguei pacientes de 8, 10 anos com tendinite crônica. Felizmente não rompeu, mas que já estava meio que desenganado. Era isso ou cirurgia, né, se fosse antigamente. E aí hoje a gente tem a oportunidade de oferecer mais um tratamento antes da cirurgia, que é o tratamento por onda de choque. O bom é que é um procedimento não invasivo, eu não vou precisar anestesiar o paciente no centro cirúrgico, fazer um corte na pele, retirar aquele tecido que está inflamado, aí fechar a pele e esperar o tempo de convalescença do paciente, da recuperação do paciente. O tratamento por onda de choque não é assim. Ele é um procedimento não invasivo, feito de forma ambulatorial, pode ou não necessitar de uma anestesia local eventualmente, porque às vezes o paciente tem muita dor por causa da tendinite, aí precisa de uma anestesia local, mas não tem aquele período de convalescência, não tem a agressão de cortar a pele e todas as outras agressões, digamos assim, de um ambiente cirúrgico. E você deve estar se perguntando agora o que são essas ondas de choque. Será que são aqueles choquinhos que são dados na fisioterapia? Não. Será que é aquele gelzinho com ultrassom que é feito na fisioterapia? Também não. As ondas de choque são de fato um ultrassom, mas esse ultrassom ele é diferente. Ele é uma onda acústica de som, né, ultrassom, que tem um pico de pressão muito rápido e elevado. E com isso ele impacta no corpo do paciente, no tecido inflamado, por exemplo na mão, impacta na mão e aí ele deforma as células que estão ali e com isso ele inibe a inflamação ou aumenta a proliferação celular. E isso é uma coisa muito boa, porque o tendão quando está inflamado, ou a bursa quando está inflamada, ou a fáscia quando está inflamada, eles precisam dessas duas coisas. Precisam desinflamar e precisam proliferar células saudáveis, porque as células que estavam lá antigas, lembra que eu falei? Elas já não estão muito bem, o tendão já está meio degenerado, então ele precisa de células novas, melhores, para resistir à tração, e isso é muito positivo. Tanto é que nos estudos a gente observa que nos pacientes que têm tendinite da patela, 90% tem bons resultados com as ondas de choque. Tendinite do ombro também 90%, e quando é a fascite plantar, o famoso esporão, chega a 80% de bons resultados. E a gente precisa considerar também que são 80, 90% de bons resultados em pacientes que não resolveram com nada, com fisioterapia, infiltração, acupuntura, alongamento, exercício excêntrico, tudo aquilo que eu comentei. Então ela tem um efeito muito bom. E nos estudos que comparam os efeitos positivos das ondas de choque com os efeitos do procedimento cirúrgico, e nesses estudos foi observado que o resultado é idêntico. Mais um fator positivo de se utilizar as ondas de choque antes de pensar no procedimento cirúrgico para os casos de tendinite crônica, ou fascite crônica, ou bursite crônica. Agora que vocês já entenderam como funciona as ondas de choque, eu vou contar um pouquinho como é que é o tratamento. O tratamento é feito em nível ambulatorial, no próprio consultório. Não há necessidade, na grande maioria das vezes, de levar para o centro cirúrgico. A gente precisa levar o paciente para o centro cirúrgico quando há necessidade de anestesiar, mas nas tendinopatias, né, nas tendinites crônicas, isso aí é raríssimo. São pouquíssimos os casos que precisam disso, a não ser pacientes com muita dor por causa da tendinite, uma área muito grande que vai precisar de um tratamento diferenciado.
mas a devastadora maioria dos casos não necessita ir para o centro cirúrgico para uma anestesia mais intensa. O que é feito no consultório é, no máximo, uma anestesia local, uma injeção local, igual quando você vai, por exemplo, extrair um dente, fazer um outro procedimento de menor complexidade. E aí não há necessidade de jejum, nenhum outro preparo no dia da aplicação das ondas de choque. Existem várias formas de fazer a aplicação, tem equipamentos que necessitam de várias sessões sequenciais a cada 10, 14 dias, e outros equipamentos que basta uma sessão que já consegue atingir o efeito esperado. E o que a gente observa é que a necessidade de fazer outras sessões, ela passa por um período mínimo de 6 semanas. Normalmente de 6 a 12 semanas que a gente reavalia se há necessidade de repetir o ciclo. Então, por exemplo, eu estou com equipamento que há necessidade de fazer 4 ou 5 sessões. Então você faz 4 ou 5 sessões com intervalo de 10 a 14 dias, aí depois de 6 a 12 semanas reavalia se há necessidade de fazer de novo esse ciclo aí de 4, 5 sessões. Ou então eu estou com um equipamento que precisa só de uma sessão. Então faz uma sessão, aí espera 6 a 12 semanas e aí sim reavalia a necessidade de repetir o procedimento. Normalmente as tendinites crônicas com menos tempo, menos de 1, 2 anos de evolução, com um ciclo já conseguem resolver bastante. Mas já aquelas tendinites bem arrastadas de mais de 4, 5 anos, ou até os 10 anos que eu falei para vocês que eu já tratei, normalmente elas precisam de mais de um ciclo de sessão. Mas já no primeiro ciclo, a tendência é que a maioria dos pacientes já observe uma boa melhora, que aí cai naqueles 80, 90% de bons resultados que eu comentei anteriormente que mostram nos estudos. Para a gente resumir a conversa de hoje desse vídeo, eu falei sobre o tratamento por onda de choque, que está indicado nas tendinopatias crônicas que não resolvem com tratamento convencional, que é a fisioterapia, anti-inflamatório, modificação de atividade física, etc. E esse tratamento pode evitar a cirurgia, que era a opção utilizada antigamente, tá certo? Não esqueçam de se inscrever no meu canal, escrever nos comentários aí dúvidas, sugestões que vocês tenham, curtir e compartilhar esse vídeo e de acessar o meu site, que é o www.ortopedistajoelho.com.br. Lá no meu site você pode ter mais detalhes sobre as doenças, tratamentos e mais coisas aí, tá bom? Até mais, pessoal, um grande abraço!